Gente, aplauda o Senhor, isso é uma bênção. É um novo ministério e muito necessário que nasce na nossa igreja, que é a família, o trabalhar a família. E como isso é importante, é algo tremendo. Então, pais, filhos, venham porque vocês vão aprender e serem muito edificados aqui. Vamos orar agora, passar a palavra de Deus. Deus hoje já fez tanta coisa, né? Que se a gente fosse embora, a gente já estava tão abençoado. No louvor, a palavra do pastor Rubens aqui, meu Deus, já trouxe o céu nesse lugar. Mas hoje o Senhor tem algo muito importante para falar. Muito importante. Eu gostaria de toda a atenção, inclusive pedir aos diáconos que só fique lá fora, quem estiver trabalhando, o resto entre e preste atenção, porque o Senhor vai chamar a nossa atenção, não de chamar a atenção de dar bronca, mas chamar a nossa atenção para o que é ser um cristão. E a nossa palavra hoje, depois eu explico, porque no começo alguns vão ficar, orgulho de ser cristão. Você tem orgulho de ser cristão? Orgulho não no sentido de vaidade. Orgulho de falar, eu não tenho vergonha, não. Eu tenho, o orgulho de falar, sou cristão, e sou cristão raiz. Não sou Nutella. Eu sou cristão nascido de novo da água e do Espírito. E eu não tenho vergonha do que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é verdade. É esse orgulho de ser cristão que eu quero falar hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agora, ó Deus, que venha a luz da Tua palavra, a dissipar todo engano das trevas, toda a maldade de Satanás, todo engano que nos afasta de Ti, da Tua verdade e da Tua palavra, e que nesse lugar, ó Deus, esteja nascendo e vivendo discípulos genuínos do Senhor, cristãos genuínos, convertidos do Espírito, convertidos na sua alma, convertidos no seu corpo, com autoridade, ó Deus, como nós falamos agora, porque andam ao teu lado, assentados em lugares celestiais. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de engano agora, bata em retirada deste lugar, em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, sai agora, que se abram os ouvidos, que se abram os olhos, para entenderem a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler com vocês Romanos 1, do 16 ao 22. Nós vamos ler essa passagem e depois... Opa, voltou a funcionar aqui? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. Vamos parar nesse, porque aí depois tem várias coisas, mas dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Queridos, nós vivemos num tempo que tem influenciado a igreja, onde as verdades estão distorcidas. O que é bom é mal, o que é mal é bom. O que é engano é verdade, a verdade é mentira. E cada vez mais Satanás está usando ardilosamente as suas armas para que até mesmo aqueles que são salvos sejam enganados. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu quero que você pense, quantas vezes você teve vergonha de falar que você é cristão? Que você é evangélico? Vergonha porque o diabo ardilosamente construiu uma forma que eu vou citar ponto a ponto para vocês, para falar como que se ser cristão fosse alguma coisa vergonhosa. A nossa fé é vergonhosa. Os nossos posicionamentos de santidade, de pureza, os valores da palavra de Deus, é coisa de ignorante. É coisa de preconceituoso. Não caia nessa mentira. Cristão não é preconceituoso contra pessoas, porque nós somos a imagem de Cristo, e Cristo amou todo tipo de pessoas. Porém, Cristo amava as pessoas e dizia para elas: vai e não peques mais, porque Ele amava tanto aquelas pessoas que pecavam, mas Ele amava tanto que não as queria ver no inferno. E o cristão ama tanto, porque o cristão que é carregado de ódio precisa se converter. Não é para a gente odiar o pecador, o que pensa diferente da gente, aquele que não foi alcançado com o evangelho. É para nós amarmos. Mas para amar eu não preciso concordar com aquilo que ele faz. Eu tenho que ser firme, eu não posso ser um camaleão. Quando eu estou na faculdade eu tenho uma cor. Quando eu estou na igreja, eu tenho outra cor. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho outra cor. Eu tenho um grupo de amigos que eu tenho outra cor. E eu vou me assemelhando, não. O cristão tem uma cor, que é vermelho, do sangue de Jesus. E ele tem que lembrar que ele é essa cor o tempo inteiro. É vermelho do sangue, viu, gente? Ok? Não confunda, não confunda. E a gente tem que lembrar disso. O objetivo de Satanás qual é? Irmão, presta muita atenção nisso, porque essa palavra pode custar a tua salvação. O objetivo do diabo, com essa confusão toda que ele está trazendo, porque ele está trazendo uma balbúrdia hoje na nossa sociedade, não é só no Brasil não, é mundial. Mas o objetivo dele é levar o homem a achar que Deus não é tão justo, que Deus é mau. Ou assim, Deus é justo, mas a palavra de Deus, ela não é verdade, ela foi escrita por homens. Isso daí é uma coisa assim que tá vencida. Como se a palavra de Deus tivesse vencimento. A palavra de Deus foi escrita por homens, sim. Mas é tão tremendo, que essa palavra escrita por homens como eu e você, foi escrito por homens cheios do Espírito Santo, que foi escrito que é algo que tem aqui, foi escrito durante 1500 anos pelo menos, com pessoas de classe social diferente, cultura diferente, totalmente em situações diferentes, mas toda a Bíblia conduz à cruz, à ressurreição e à salvação. Ela é tão tremenda que um homem um dia profetizou, Isaías profetizou
tudo o que aconteceria com Jesus 700 anos antes de Jesus. Davi, num dos salmos, descreve o sofrimento de Jesus na cruz, sendo que Davi, ele estava descrevendo algo que um seu descendente passaria sem nem imaginar. Como falar que essa palavra é vencida, que essa palavra não é sobrenatural, que essa palavra é coisa de homens? Irmão, desperta para o engano do inferno. Tudo que o diabo quer é fazer com que o ser humano se afaste do seu Criador. Se afaste. Hoje nós cantamos essa última música, foi tão tremenda, porque falava dessa autoridade que nós temos, quando nós estamos em Cristo, assentado nos lugares celestiais, e o diabo sabe que o cristão assentado no lugar celestial com Cristo, ele tem autoridade e poder, ele bate o cetro, como teve aquela visão lá embaixo, e o cetro de autoridade que vem de Jesus, como diz a palavra de Deus, o cetro de ferro, e toda a força das trevas são dissipadas, e por isso ele quer te tirar deste lugar, ele quer te arrancar desse lugar de autoridade, fazendo você relativizar a sua fé, relativizar o que você vai seguir da palavra de Deus, o que você não vai, aqueles argumentos tão eloquentes que nós ouvimos para concordar com o que é mal, com o que é pecado, e a gente começa a ouvir essas coisas. O único objetivo de Satanás, irmão, é te tirar da presença de Deus. Se ele conseguir tirar a sua autoridade, ele já tem um grande ganho. Mas se ele conseguir tirar a tua salvação, é golaço para ele. E tem um monte de crente na igreja que não é salvo, porque relativizou a sua fé, porque mudou a sua cor. Qual o meio que Satanás tem usado? Algumas pessoas, eu não vou pregar sobre as 7 montanhas hoje, mas existem 7 montanhas, é uma pregação que fala dos lugares de influência. Satanás está usando todos esses lugares, mas nesse momento, o lugar de influência que Satanás tem usado para mexer com a mente, a estrutura de pensamento dos cristãos, é a parte de artes e educação. É aonde Satanás tem entrado. Usando educadores para colocar nos nossos filhos a ideia de que é absurdo crer num Deus invisível. Que isso é coisa para ignorantes. Eu não me julgo ignorante, irmãos. Ainda tenho muito que aprender. Mas eu sou uma pessoa graduada, com curso superior. Meus filhos são pós-graduados. Pastor Alessandro, pastor Rubens, que você viu aqui, pós-graduados. Os filhos nas melhores escolas. Isso é mentira. É mentira do inferno. Querendo dizer que crer num Deus invisível é para ignorantes, para aqueles que precisam se apegar em alguma coisa. Como se assim, olha, esse é para aqueles pobres coitados que não têm o que se apegar. Isso é mentira. O evangelho é para aqueles que sabem a autoridade e o poder que eles têm, que eles sabem a identidade que eles têm em Cristo, sabem quem eles são. Essa música que vocês cantaram por último foi muito oportuna, porque é exatamente isso. Eu sei quem eu sou em Cristo, não é para ignorantes. O que acontece é que o diabo, nessa passagem que a gente leu, queridos, deixa eu deixar aberto aqui na minha Bíblia, para eu ir lembrando algumas coisas, que fala, aqueles que pensam ser sábios são tolos, mas eles são tolos com uma eloquência enorme, e têm convencido a muitos. Os seus filhos, queridos, não podem ser doutrinados pelos professores que ele tem.
Ele tem que ter pais convictos da sua fé, que fazem tempo devocional junto, que oram junto, que creem a palavra, para que eles não sejam confundidos quando chegam nas escolas. E nas escolas, hoje o que é declarado na maioria das escolas, é tudo contrário à palavra de Deus. Mentiras, para tirar o seu filho do lugar que ele tem que estar. Irmãos, nós temos que cuidar, por isso que sábado você tem que estar aqui com o seu filho, para aprender a ser um protetor da fé do seu filho. O protetor dos profetas, que a gente fala. E aqui a palavra de Deus diz, essa parte que ele fala assim, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente é possível reconhecer se nós olharmos ao nosso derredor. Então ninguém é desculpável de falar, eu não tive uma experiência com Deus. Abre o teu olho e olha ao redor. Olha para você mesmo. Um filho que nasce é um milagre de Deus. As flores, os pássaros, o poder, a diversidade linda que nós vemos da beleza natural que existe, rios, mares, montanhas. É o poder de Deus manifestado. Tudo que é invisível de Deus é manifestado e não tem como você negar isso. Agora, o que acontece? Hoje, as mídias, que é a parte de arte e comunicação, e as escolas estão determinadas a fazer com que aqueles mais desavisados entrem nessa mentira e nessa loucura que tem se pregado hoje. Porque é loucura. Vamos falar algumas coisas que tem se falado hoje, queridos? A liberdade do seu corpo, você tem que ser livre, porque se você for livre no seu corpo, você é feliz. E falando de promiscuidade, de meninas de 11, 12 anos, já se envolvendo sexualmente, não sabe com quantos homens, com quantas mulheres já dormiram, e falam que isso é bom. Liberdade sexual é boa, fazer do seu corpo um lixo é bom, dormir com pessoas que você nem conhece o nome, isso é bom, isso é legal. Gente, todos os filmes e séries que passam hoje na TV, eles divulgam a promiscuidade. Fala-se tanto de proteção do menor, porém coloca em filmes, em seriados, que eu não vou citar nomes aqui para não me criar problema, mas que vocês vão saber do que eu estou falando, adolescentes com relações sexuais, e fala de proteção de adolescentes à promiscuidade. Que loucura que a gente está vivendo, gente. Fala-se uma coisa e se divulga outra. Esses dias eu estava esperando numa consulta médica, e estava num canal que eu não assisto, e estava passando um programa que é de adolescentes. E esse programa de adolescentes aparecia, naquele momento que eu estava vendo, a coisa mais linda, porque é amor. Mentira do inferno. 2 adolescentes que aparentavam uns 15 anos, se preparando para a sua primeira noite de amor. E pais dentro da igreja que se dizem cristãos, têm permitido que os seus filhos durmam com seus namorados dentro de casa. Irmão, para com essa falsidade, com essa tolice, com essa cegueira espiritual. Ai, mas se eu não permitir em casa, ele vai para um motel. Se você ensinar ele direito, ele não vai para lugar nenhum. Seja pai, seja sacerdote, seja firme. Ai, hoje em dia é assim mesmo. Queridos, esse problema de sexualidade sempre existiu. No tempo da minha bisavó já existia a mesma coisa, só que socialmente era menos aceito. Hoje é totalmente aceito. É a única diferença. Nós precisamos parar de cair nessa mentira de que sexo antes do casamento é tudo ok. Não é.
O nosso corpo, quando nós temos relações sexuais com alguém, nós nos fazemos um com essa pessoa, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Por isso que tem tanta doença sendo transmitida por causa de sexualidade, de promiscuidade. Por isso que tem tanto jovem hoje se suicidando, porque teve o seu coração quebrado e partido e não tinha maturidade para isso acontecer na sua vida. E por isso existe tantos demônios passando de um parceiro para o outro. Porque quando você tem relações sexuais com uma pessoa, os demônios daquela pessoa têm autoridade sobre a sua vida. Mesmo se você for crente. Jesus está em mim, filho, nessa hora não está não. Mas não está mesmo. Então, queridos, nós precisamos parar com essa... ouvir essas coisas. Ai, a liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque com cada um que você dorme, é um demônio a mais para te escravizar. E ninguém te avisou disso. A liberdade é o que a gente encontra em Cristo. E Jesus quer nos trazer liberdade. Outra forma que o diabo tem feito é ridicularizando a Cristo e seu sacrifício. Irmãos, eu vou fazer um apelo a você que está me ouvindo, a você que está aqui, que ama Jesus. Quem aqui ama Jesus? Vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver para aqui, vamos para a Delma, pergunta. A Delma, se alguém falar mal para você, começar a ridicularizar suas filhas, seu marido, você vai querer ouvir essa pessoa? Você vai querer ter relacionamento com essa pessoa? Não, gente. Por que nós nos sentimos tão confortáveis? Nós não, porque eu não me sinto. Quando eu estou assistindo um filme ou um seriado que começa a ridicularizar a nossa fé. Ridicularizar o Cristo que deu a vida por você e você dá até risada. Jesus não é uma coisa imaginária, Ele é uma pessoa do teu lado. Imagina você numa reunião e alguém te ridicularizando para alguém que você fez tudo por ela e essa pessoa rindo, como você se sentiria? Quando você assiste um filme, qualquer seriado ou um programa que ridicularizar ou a sua fé ou o nosso Jesus, desligue e nunca mais assista aquilo. Porque ele desonrou aquele que deu a vida por você. Irmãos, está mais do que na hora de cristãos cheios do Espírito Santo, que têm orgulho da sua fé. Como eu falei, o orgulho não de vaidade. Ai, como eu sou importante. Não. O orgulho de falar que não tem vergonha da sua fé. É nisso que eu estou falando. E de defender a sua fé. E não está preocupado com a opinião do outro. Porque a palavra de Deus é maior. O diabo também tem lançado outra mentira, que também está cheio disso nas escolas, está cheio disso nas mídias, está cheio disso em filmes, que é desvalorizar a família. Vocês já perceberam, filmes principalmente americanos, que pai e mãe sempre são estorvo? Quem já percebeu isso, que já assistiu em filme? Ai, credo, meu pai e minha mãe. Ai, reunião de família é um horror. Gente, é uma mentira, como a pastora Alessandra estava falando aqui da família, a importância da família. Quem tem família, que se ama e que se aceita, tem tudo. Nunca está sozinho. Pode passar turbulência na sua vida, mas você tem para onde voltar. Você tem a sua família, que é aquele suporte. Quando você passa dificuldade, você tem sua família. No dia alegre, você tem sua família. No dia de celebrar, você não está sozinho. E o diabo hoje está
destruindo a família, querendo dizer que a família é um estorvo, que é melhor estar sozinho, que feliz é quem vive só com os amigos. Os amigos é que são tudo. Os valores familiares são, retrógrados. Os valores familiares não prestam. E os valores familiares que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Que mentira do inferno, né? Quem está me entendendo? Irmãos, é tempo de posicionamento para a gente parar de cair nessas mentiras que o inferno tem feito. Deixa eu lembrar outra coisa. Também ensina que liberdade é destruir o seu próprio corpo e o seu coração. Sabe? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Por isso o diabo nos odeia, desde que nós nascemos. Nós já fomos feitos à imagem de Deus. Por isso que todo ser humano, ele nasce com uma necessidade do seu espírito ser cheio pelo Espírito de Deus. É aquele vazio que nós buscamos. E as pessoas buscam em tantos lugares, e quando a gente encontra Jesus, aquele vazio simplesmente ele é preenchido totalmente. Porque nós fomos criados à imagem de Deus, um ser espiritual. E quando nós nos recebemos esse Espírito, nós começamos a nos assemelhar a Cristo no nosso espírito. E eu estou dando um resumo do que a palavra de Deus diz, mas pode saber que está tudo lá, o que eu estou falando. E o viver de Cristo em mim, através do Espírito Santo, faz com que nos céus, na terra, os anjos e demônios, quando olhem, eles sabem que ali tem um pequeno Cristo. Ali tem uma luz brilhando, uma luz que dissipa trevas. Ele sabe que aquele pequeno Cristo, aquela pessoa que aceitou Jesus hoje, a partir do momento que o Espírito Santo vive nela habita uma autoridade vinda do céu para destruir as obras do diabo, porque foi isso que Deus prometeu para a igreja. O objetivo principal é fazer você perder essa identidade, através de mentiras de pessoas que não conhecem isso. Você prefere escutar falsos profetas, artistas, educadores, prefere escutar tudo isso do que escutar uma palavra pura que vem de Deus. É lógico que não é gostoso ouvir a palavra que eu estou pregando hoje. É lógico que não é gostoso, mas é preciso. É necessário. Essa palavra te levanta com autoridade, com poder, te faz voltar para o lugar que é teu e que o diabo tem tentado tirar você desse lugar. Esse lugar de autoridade, esse lugar de poder, esse lugar onde você chegar. Se você chegar na tua casa e não tiver nenhum cristão, o inferno sabe que ali chegou alguém que vai fazer diferença. Sabe que chegou ali alguém naquela sala de universidade que vai desfazer obra das trevas. Todo o objetivo do diabo hoje é tirar a luz do povo de Deus. E deixa que cresça igrejas. As igrejas podem crescer desde que cresçam de pessoas de pseudo-crentes, que não tem mais essa luz, que não fazem diferença para as trevas, que declaram-se cristãos, mas vivem como ímpios, que caem nas mentiras, nas astutas mentiras do inferno, que hoje é diferente, hoje tudo pode, que isso é liberdade, que respeito é aplaudir o pecado.
Não foi assim que Jesus nos ensinou. Deus tem algo muito grande para a gente. Eu queria ler com vocês 1 João 5, do 5 ao 9. Porque cristãos, ele é selado pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus. E isso que traz essa autoridade nas trevas. E se nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, se nós nos envergonhamos desse Evangelho, se nós permitimos que essas coisas que nós ouvimos entrem no nosso coração, e quando a pessoa nos questiona, mas você pensa isso, não é bem assim? É assim mesmo que eu penso. Santidade é santidade. Cientificamente um homem nasce homem, cientificamente uma mulher nasce mulher. Estou falando de ciência, não estou falando de nada. Genética, todas as coisinhas ali no lugar. É isso que eu creio, é isso que eu penso. Respeito e tenho o mesmo amor por qualquer pessoa, independente se ela decida seguir Jesus, se ela não decida. Para mim não tem diferença o amor. Mas isso não quer dizer que eu tenha que aplaudir aquilo que é errado e falar que o errado é certo. Primeiro João 1, do 5 ao 9. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Queridos, é hora de deixar de ter temor de ser cristão genuíno, de nascer realmente da água, do sangue, do Espírito, e acreditar no testemunho de Deus, que veio esse testemunho através de Jesus e através do novo nascimento. Sabe qual é a minha oração e meu sonho para a igreja que Deus me permitiu pastorear? Essa igreja não é minha, é do Senhor, mas que Deus me permitiu pastorear, que essa seja uma igreja de verdadeiros e genuínos discípulos de Cristo. Que realmente se levantam como os discípulos de Cristo, que nascem da água pelo batismo, que nascem do sangue por receber o sacrifício do sangue de Jesus, e que nascem do Espírito por serem batizados e cheios do Espírito Santo, e guiados pelo Espírito Santo, e com discernimento que vem do Espírito, acreditando e tendo a sua vida embasada na palavra de Deus. Nada mais além do que isso. Não se adeque mais à tola sabedoria desse mundo. Busque a sabedoria do alto. E lembrando que a palavra orgulho que eu estou usando agora não é vaidade, mas ai, que bonito. Você tem orgulho das suas filhas, Delma? Eu também tenho orgulho dos meus filhos, das minhas netas. Agora meus netos, porque agora tem um hominho vindo. Tenho orgulho dos meus netos. Coisa mais linda ele é. Vocês nem imaginam. Eu vi a foto dele do ultrassom, ele é lindo. Eu tenho orgulho dessa igreja, eu tenho orgulho da minha equipe pastoral. Não é um orgulho de vaidade. Vocês entendem esse orgulho?
Então, dentro dessa palavra, tenha orgulho de ser santo. Tenha orgulho de ser puro. Tenha orgulho de ser virgem, jovens, homens e mulheres. Porque a virgindade não é só para mulher, não, é para homem também. Tenha orgulho de não ser igual a todo mundo. Tenha orgulho que a sua cor é diferente e que todo mundo percebe. Tenha orgulho de respeitar seus pais e amar a sua família. Tenha orgulho da tua fé. Porque esse é o poder de Deus que vai se manifestar através de você. E aqueles que te ridicularizam, que te separam, quando eles veem um cristão genuíno, na hora do apuro vai ser para vocês que eles vêm. Mesmo aqueles que estão te ridicularizando, mesmo aqueles que estão te diminuindo, essas pessoas, na verdade, eles se sentem intimidados por você, pela sua postura. Sem gritar, sem falar alto, sem precisar ridicularizar ninguém, sem precisar falar mal de ninguém, mas simplesmente de alguém sabe no Deus em quem ele tem crido. E vive uma fé genuína. Sabe quem é ridículo, irmão? Primeiro é Satanás. Mas é um ridículo ardiloso que leva muita gente para o inferno, viu? Esperto para levar o povo para o inferno. Mas ridículo é aquele que se diz cristão e vive como ímpio. Esse é morno, esse é vomitado da boca de Deus. Esse, ele não tem nem o diabo, o diabo não dá a mínima para ele, porque ele não faz a mínima diferença. E Deus não o conhece, porque ele não é filho. É aquele que um dia vai chegar no céu e vai falar, aí vai olhar o livrinho ali, descendo. Mas como? Eu fui na igreja, eu até trabalhava, acordei cedo, ia lá, me matei naquela igreja, e agora o senhor diz que me conhece? Aqui não tem nada. Porque não é por trabalhar na igreja, irmão. A gente trabalha na igreja porque a gente ama. E a gente não trabalha na igreja para ser salvo. Porque a gente é salvo pelo sangue de Jesus e por um comprometimento que a gente tem com a verdade. Seja salvo, seja cristão, tenha orgulho de ser cristão, porque é um tal de, orgulho disso, orgulho daquilo, pois fala, eu tenho orgulho de ser crente de verdade, de ser cristão de verdade. E a gente devia até lançar um negocinho, né, como é que é? Um hashtag, boa ideia, alguma coisa, fala, não, eu tenho orgulho de ser cristão, cristão de verdade, cristão que acredita na palavra de Deus, e que vive essa palavra de Deus. E se até hoje, irmão, você estava vivendo uma vida morna, faz um compromisso hoje com Deus, faz um compromisso hoje com Deus, de viver uma vida santa, para de dar desculpas, para de acreditar nas tolices que fazem você ser escravo do diabo, por acreditar em tolices. Irmão, sexo não tem nada a ver com o sexo ilícito com amor. O amor verdadeiro de um casal leva a uma vida sexual. Ok? Depois de casado. Com compromisso. Porque você não é qualquer coisa. Você não é um pedaço de carne. Para ser mordiscado aqui e depois jogado de lado. Outro mordisca, joga de lado. Até que só sobra resto. Você não é isso. Não se coloque nesse lugar, porque esse não é você. Saiba quem você é. E vamos nos posicionar na nossa fé. Posicione a sua família, que a sua casa tenha sim critérios do que pode e o que não pode. Não tenha medo, irmão. Ela está falando porque ela está meio velhinha, né? E se alguém falar que eu sou velho? Não, eu estou falando porque eu conheço a Deus e ando com meu Deus há 40 anos. Cometi muitos erros na minha vida, viu, irmãos?
Cometi erros também. Alguém aqui nunca cometeu nenhum erro? Mas glória a Deus, que se eu confesso o meu pecado, eu tenho meu Jesus, o meu advogado, e Ele é fiel e justo para me perdoar do meu pecado e me purificar de toda a injustiça e me ajudar a voltar para o caminho reto. Então, queridos, de tudo que eu preguei, se arrependa hoje da mornidão, de pequenas e grandes coisas. Eu falei muito de sexualidade, mas não é só isso, e você sabe que não é só isso. De ter se envergonhado de Jesus algumas vezes, de não ter tido coragem de falar que você era cristão, em alguns lugares, de ter omitido quem você é. Deus é fiel e justo para nos perdoar, mas determina hoje voltar para esse caminho reto. Determina hoje, já é um grande passo. Você não se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Já é um grande passo. Você determinar hoje, saber que o testemunho de Deus, através do Espírito e da palavra, ele vale muito mais do que a eloquência de homens. Vale muito, muito, muito mais. Determine que a sua casa serve ao Senhor. Determine isso e Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero orar agora. Mas antes de fazer a oração por aqueles que querem tomar uma posição de Deus, eu quero orar por aqueles que nunca fizeram uma oração aceitando Jesus. Sabe, o dia que eu fiz minha oração aceitando Jesus, eu não era má, eu orava, eu amava Jesus, mas naquele dia, eu queria recebê-lo de verdade na minha vida, como diz a palavra, de uma forma que o meu espírito fosse cheio da presença dEle. Eu queria ser um com Ele, filha dEle. E eu fui transformada, de dentro para fora. Se você que está aqui, nunca fez uma oração assim, falando: Jesus, eu te quero como meu Salvador, e gostaria de fazer essa oração hoje, eu quero que você, com toda a fé, ousadia, venha à frente. Eu sei que algumas pessoas ficam envergonhadas, então chama a pessoa, o seu amigo que está aí com você, fala: vamos junto comigo lá. Mas vem à frente, não deixa passar essa oportunidade. E você que está assistindo, se você quer receber Jesus, manda agora no chat da igreja ou no WhatsApp. Manda lá: eu quero receber Jesus, para que a gente possa orar por você. Vamos fechar nossos olhos. E eu vou dar um tempo, porque essa igreja é uma igreja de pessoas que amam Jesus. Se você quiser receber Jesus, vem à frente. Se você nunca fez essa oração, não deixa passar hoje, que Deus vai transformar a sua vida. Eu vou esperar. Enquanto isso, vem o pessoal do louvor. Eu vou esperar, porque eu sei que tem pessoas, eu gostaria que essas pessoas viessem à frente. Vai levantando do teu lugar. Às vezes você já estava até vindo na igreja, mas você nunca fez essa oração, e você quer fazer, quer determinar hoje que você recebe Jesus na sua vida. Isso, vem à frente, porque hoje algo diferente dentro do teu coração vai acontecer. Um mover de Deus vai acontecer. Vem mais para cá. E se tiver mais pessoas, venham. Canta só o refrão enquanto as pessoas estão vindo, e depois eu vou orar por elas. Só uma vez o refrão. Tu és o vencedor, gigantes caem aos
Você que está incomodado na sua cadeira, venha, venha. É só coisa boa. Não deixa o diabo te enganar, não. Ai, vai lá depois você fala com a pastora. Não deixa isso não. Dá testemunho da tua fé agora. No mais alto lugar imbatível, com aquele que tudo venceu. Amém. Vem todos aqui junto, que fica mais fácil. Vem aqui, ó. Isso, pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Vocês que estão aqui para receber Jesus, para que Jesus entre no seu coração, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero te receber hoje como meu Salvador, Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa sempre que eu andei longe de Ti, e endireita meus passos. Senhor, me faz andar nesse caminho de justiça, e que eu seja, a partir de hoje, Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Foi um ato simples, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. É uma determinação que faz diferença. Eu gostaria muito que você pudesse passar ali e dar seus dados. A gente não vai fazer nada com ele assim não, tá? É só para a gente orar por vocês, saber se vocês estão bem. Vai junto com eles ali. Eu quero cantar mais uma vez. E hoje, irmãos, hoje é dia de se humilhar diante de Deus, tá? Você que quer reafirmar esse compromisso com Deus. Se você fez alguma coisa ou pensava de uma forma diferente e hoje o Espírito Santo te chamou a atenção, você vai se levantar. Mas se você também quer só reafirmar esse compromisso e pedir que o Espírito Santo venha, eu quero pedir que você vá ficando no seu lugar, em pé, à medida que nós cantamos mais uma vez esse refrão e depois nós vamos orar junto. Agora eu posso ver, me ensinou a receber, todo o esforço é teu, o Deus que nunca perdeu, tu és o vencedor, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Oh, aleluia. Você quer de verdade que Jesus seja Senhor da tua vida? Responde em alta voz aí. Você quer ser um cristão nascido da água e do Espírito, nascido pelo sangue de Jesus? Você quer se orgulhar do Evangelho de Cristo? Você não vai mais se envergonhar, não, da tua fé. Você vai acreditar no testemunho da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui se levanta uma igreja vitoriosa e poderosa, uma igreja em que Cristo é Senhor, em que não seremos, ó Deus, mais dominados pelo espírito deste mundo, mais dominados pela Tua palavra, ó Deus, guiados pela Tua palavra, guiados pelo Teu poder, ó Pai, num posicionamento sério, firme e espiritual, ó
profetas, falsos pastores, ó Deus, aqueles sábios segundo esse mundo, mas ouviremos a Tua voz e a Tua direção e o discernimento do Teu Espírito. Dizemos agora a Ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, como luz nesse mundo e sal nessa terra. Usa-nos, ó Deus, como aqueles, ó Pai, que se parecem com Jesus, aqueles que têm a formosura de Jesus, têm o cheiro de Jesus, ó Deus, têm a cor da cruz, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Começa a adorar a Deus e a cantar. Aleluia! Ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Ao clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Tu és o vencedor. Gigantes caem aos teus pés, imbatível. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. E hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que está assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Eu não ia fazer isso, mas o Senhor está me falando para permitir que pessoas que se sentiram muito tocadas, que estavam realmente permitindo que alguns enganos do inferno conduzissem o seu caminho e achavam que estava tudo bem, mas que se arrependem e querem pedir perdão para Deus, não importa em que área que foi. Não é para ninguém julgar. Se tem assim alguém hoje aqui que quer vir à frente para a gente ministrar esse novo tempo na sua vida e tirar toda a acusação do inferno, vem aqui. Nós vamos ministrar sobre você, para que o diabo não te acuse mais, e que hoje você começa um tempo novo. Pastores, por favor, venham, cada pastor com uma das pessoas, ministros de sala de cura e G12 pastoral, se for tendo necessidade, tenha vergonha não, o Senhor está falando para você vir, e hoje nós vamos fechar essa porta, fechar, porque hoje começa um novo ciclo, hoje começa um novo ciclo na sua vida, porque houve o arrependimento, oh, aleluia, vamos cantando. Clamar em alta voz, as muralhas vão ao chão. Tenho autoridade. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá e os milagres surgirão. Tenho autoridade.
gigantes caia aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que está sentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo vence. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teus filhos, ó Deus. Que o Senhor os guarde, os abençoe. Que o Senhor os cerque, ó Deus, por todos os lados, com o teu favor e a tua bênção. Que essa semana, ó Deus, que se inicia, seja uma semana já diferente, ó Deus, aonde o Senhor será o primeiro de honra em suas casas, mas também onde eles verão o teu favor, abrindo portas, operando milagres, curas, libertações, abrindo portas de trabalho, Senhor, abrindo portas financeiras que estavam com portas fechadas, que sejam abertas agora em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada para os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós temos um culto poderoso aqui. Sábado você vai receber o link para você fazer inscrição nesse dia da família, e que você possa ter uma semana abençoada. Que Deus te abençoe, queridos. Tu és o vencedor, gigantes caem aos teus pés, imbatível, a batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou, e hoje eu posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que está assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que está assentado no mais alto lugar, imbatível,